E se você não tiver nada? Essa foi a pergunta que a minha psicóloga fez para mim quando a gente estava conversando sobre o teste do autismo. E essa simples pergunta de e se você não tiver nada me fez ficar 5 minutos em total silêncio durante a call e com a mente fritando. Então eu acho que essa pergunta, dentro de todo o contexto, me fez ver o quão importante é essa ideia de buscar alguém ali para te ajudar nesses pontos, né, Lene? E basicamente o que rolou é que eu estou fazendo o teste para o autismo, como está sendo documentado aqui, e ela estava perguntando para mim sobre como eu estava me sentindo nesse processo. Eu falei que estava bastante ansioso e que eu via essa possibilidade como uma chance de ter algumas respostas para alguns vácuos que eu tenho na minha mente, e que em certo sentido eu estava com um medo de ter uma outra possibilidade, que seria talvez uma depressão, que não acho que bateria, um esquizoide ali, e também uma superdotação. Então, basicamente, eu estava sempre focado na questão do autismo ali. E a primeira pergunta foi: e se você tiver outra coisa, como você se sentiria? Isso meio que já me quebrou. Tentei racionalizar sobre aquilo, mas a seguinte foi: e se você não tiver nada? E se você fizer todos esses testes e você descobrir que você é só uma pessoa normal mesmo? E eu sempre querendo falar assim, não, cara, porque sei lá, tem isso daqui que eu faço que é estranho. E ela falou, pô, cara, e se você só tiver outros gostos? Sempre nessa questão de indagar, saca? E de não necessariamente validar aquilo que eu tô falando. E não seria algo tão fácil de encontrar em outro local que não seja nessa abordagem terapêutica. O segundo cliente tá mijando. Um outro ponto é a questão do saber quando ceder ou quando não ceder. Então, para deixar um pouco claro aqui qual é o exemplo que eu quero dar, eu tenho uma certa dificuldade, não é frescura, pra mim realmente é muito desconfortante. Eu não consigo me alimentar na casa dos outros. Pra mim realmente dá uma dor física. Se eu fazer, eu vou estar tendo desprazer. Não é relacionado ao tempero da comida, só isso me dá um desconforto absurdo. E eu tenho isso desde criança. Mas nos últimos 2, 3 anos, pra meio que tentar socializar melhor, é algo que eu abdico um pouco. Então eu me forço a fazer isso, mesmo que pra mim seja extremamente desconfortante e me cause quase uma dor física. E expliquei a situação pra ela. Falei, pô, cara, sei lá, vou na casa dos meus pais, por exemplo, ou na casa da minha tia, e embora eu não goste de fazer isso, eu tento comer, saca? Algumas vezes. Isso vai me causar uma dor física, mas eu tento fazer. Eu quero me adaptar melhor a isso. Eu quero não causar uma certa tristeza em algum aspecto, de tudo bem que minha família entende nisso, mas ele tá desfazendo disso que eu tô fazendo pra ele. E embora ela entenda essa visão divergente que eu tenha e por que eu tento melhorar, uma das coisas que ela falou foi que é muito óbvia, cara, você tem que se colocar um pouco mais no centro de, basicamente, se isso vai te causar este nível de desconforto, não tem porquê, talvez, você fazer tanto isso. E claro que
isso aplicado a outras áreas não dá resultado. Exemplo, se você for buscar fazer só o que te dá conforto na academia, por exemplo, você não vai ter um resultado. Se você buscar só o que te dá conforto numa dieta, você nunca vai emagrecer. Se você buscar fazer só o que te dá conforto no trabalho, você nunca vai crescer. Mas há essas situações na qual o desconforto será exclusivamente pelo desconforto. E você não obterá nenhum resultado daquilo, resultado prático. Então, foi muito interessante essa nova forma de enxergar, de tipo, talvez me colocar um pouco mais no centro ali, de entender, por que isso daqui me incomoda tanto? Por que pra mim é literalmente impossível fazer isso? Um outro ponto que eu achei muito interessante foi na questão do coisas que eu faço que podem ser vistas como peculiar. Sempre que eu identificar que eu estou fazendo algo destoante do que as pessoas estão fazendo, para eu refletir, tipo, por que eu estou fazendo isso? Quase que numa ideia de maiêutica ali, de buscar a ideia inicial e se perguntar o porquê. Tipo, sei lá, por que se a minha vida depender de comer na casa de pessoas aleatórias, eu morreria de fome? Por que isso? Sei lá, por que quando eu escuto barulhos de locais diferentes, eu não consigo escutar nada? Que eu perco totalmente o controle. Sei lá, por que eu não consigo fixar o olhar em algumas coisas? Por que eu tenho essa dificuldade em específico aqui? E ir analisando isso, embora seja uma coisa meio óbvia ali em alguns aspectos, acho que ter nesse certo ponto escutado isso está sendo de grande valia. Tem aquela frase que tendo a levar para o coração, que diz como é que é? Os ouvidos, os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então, nessa jornada que eu tô buscando trilhar, caso isso tivesse vindo 6 meses atrás ou 1 ano atrás, eu acredito que não teria sido útil. Eu teria reagido nisso com mais fervor. Isso lá ele não me penetraria tanto quanto lá ele está penetrando agora. Então, agora estou zero ansioso quanto ao resultado do teste, que sairá em 25 dias úteis. E estou tranquilo. Estou mais preocupado em ir me auto-indagando, né, Lene? Sobre o que melhorar, como melhorar, o que fazer para melhorar em algumas áreas que eu vejo como um certo lapso ali. E no fim do dia, acredito que estamos dando passos importantes quanto a isso. Deixa eu ver. Acho que ter tirado basicamente 2025 quase tudo para cuidar dessa parte mental está gerando resultados excelentes. Deixaria de recomendação como uma forma de aperfeiçoamento, tipo, seguindo aquela linha do
faça o melhor com o que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Olhando assim, eu vejo que, embora agora que eu esteja dedicando um tempo mais considerável, sei lá, podendo gastar quase um salário mínimo por mês com psicólogo, o Gabriel de 19, 20 anos, ele fez isso com o que estava no horizonte de possibilidades dele, assistindo umas aulas, conversando com alguns estudantes da área, pedindo as indicações. Então, tanto agora que eu tenho prazer e só agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer isso de uma forma que eu tenha os mestres perto de mim, grande Gabi e Nanda. Tive também a versão de fazer isso sem um puto no bolso. Então é legal ver essa evolução. E tá aí, próximas semanas talvez haverá mais vídeos que os últimos meses. Estou muito feliz com o crescimento do canal. Atingimos a marca histórica de 200 pessoas, estou muito feliz por isso. E muito interessante isso. 200 pessoas, tipo... Caraca, tipo, no meu prédio não tem 200 pessoas. Deve ter umas, sei lá, 50, talvez, 60. Que tenha 100. 2 prédios. Isso é muito, saca? Acredito que dê pra subir na quantidade de vídeos, bater 1000 em um tempo relativamente curto. E é isso. Então, basicamente, e se você não tiver nada? E se você for só uma pessoa que é na sua? E se você for só alguém que talvez não curta tanta interação? Acho que essa é a ideia principal do vídeo. Não querer se moldar tanto ao meio ali. Haverão características que serão só suas. Sei lá, talvez esteja num ambiente mais barulhento e você seja calado. Isso é você, sacou? Tipo, talvez você não tenha autismo. Ou sei lá, tu tá num ambiente calmo e você é barulhento. Sei lá, talvez tu não tenha TDAH, sacou? Talvez tu seja só um filho da puta irritante. Tem uma chance. Mas é isso. Então, esperar dar 20 segundos. E é isso. Tchau.